Respira fundo que... Melhor. Tentar ser o mais breve possível. Eletrostática. Cargas elétricas estáticas. Primeira coisa que a gente vê é que corpo neutro é aquele que tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Corpo positivamente carregado, número de prótons maior que o número de elétrons. Corpo negativamente carregado, número de prótons menor que o número de elétrons. Pegadinha clássica, corpo neutro é aquele que não tem carga. É mentira, porque o corpo neutro ele é cheio de carga, só que como o valor das cargas positivas se iguala em módulo ao valor das cargas negativas, a carga resultante é nula. Depois nós vimos que, através de experimentos, conseguimos determinar a carga elementar, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, positivo para os prótons, negativo para o elétron. Portanto, se nós contarmos o número de partículas em excesso que um corpo tem, basta multiplicar por essa carga elementar e a gente consegue o valor da quantidade de carga elétrica medida em coulombs. Depois nós vimos também que os opostos se atraem e vimos que experimentalmente foi possível descobrir a lei de Coulomb, a fórmula matemática que nos permite calcular a força de atração ou repulsão elétrica. Essa força de atração ou repulsão elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tal e qual a lei de atração das massas de Newton. E esse K aqui é a constante eletrostática, que depende do meio no qual as cargas estão. No teu vestibular eu duvido muito que o K seja diferente desse. Já vi aparecer K diferente desse. Mas aí a questão deixa muito claro que é outra substância que não o ar ou vácuo. Perguntas clássicas sobre a lei de Coulomb. Dobrando uma das cargas, dobra a força. Triplicando, triplica. Dobra e triplica. Sextuplica. Aumenta 6 vezes. Dobra a distância, cai 4 vezes. Triplica a distância, cai 9. Diminui 5 vezes, aumenta 25. Grandezas inversamente proporcionais ao quadrado. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância é inversamente proporcional à raiz quadrada da força. Lei de Coulomb. Pois é. Se nós temos uma carga elétrica positiva, ou seja, um corpo com excesso de prótons, nós sabemos que tem alguma anomalia ao seu redor. Esta anomalia é chamada campo elétrico. Para visualizar o formato desse campo elétrico, o ser humano inventou umas linhas chamadas linhas de campo elétrico ou linhas de força. Para desenhar essas linhas, basta pegar uma partícula de teste positiva e abandonar próxima da carga a ser estudada. E aí pronto, tu desenha essas linhas. Linhas de campo ou linhas de força representam a trajetória de uma partícula positiva. São divergentes para partículas positivas e convergentes para partículas negativas. E isso ocorre justamente pelo que eu acabei de falar. Porque definiram que elas representariam a trajetória de uma partícula positiva. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Linhas de campo ou linhas de força elétrica. Observem que aquelas setas são para cargas isoladas. Se eu colocar uma carga positiva próximo de uma carga negativa, já muda. O campo elétrico vai ficar diferente ao redor dessas partículas. Então, uma partícula positiva próxima de uma partícula negativa. Larga a partículazinha positiva. Esse é o caminho dela. E aí nós poderíamos fazer algumas linhas de campo aqui. Isso dá para enxergar experimentalmente, né, pessoal? Dá para fazer um experimento onde a gente enxerga essas linhas de campo elétrico. E elas parecem infinitas quando a gente
gente faz o experimento com ferro em pó? Aqui a gente só desenha algumas. Então, ó, importante lembrar, se eu pego um ponto A aqui e um ponto B aqui, vocês têm que saber que o campo elétrico é mais intenso no ponto A, porque as linhas de campo estão mais próximas. Outra coisa fundamental, se tu quiser representar o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente à linha de campo. Ali ele seria menorzinho, aqui ele já volta a ser um pouco maior. Ele é tangente à linha de campo, o vetor campo elétrico. Isso é importante de saber também. Só que não basta só descrever campo elétrico, é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Tem que saber medir. Como é que a gente mede o campo elétrico? Definição de campo elétrico. Se eu quiser medir o campo elétrico de um determinado ponto no espaço, que é um vetor, eu vou ter que fazer um experimento. Eu vou ter que pegar uma carga de teste conhecida, que tem um certo módulo Q, coloco ela no ponto a ser estudado e meço a força que vai atuar nela, por exemplo, através de um dinamômetro. E eu faço a razão, força por carga. O resultado disso em newtons por coulomb é o módulo do campo elétrico. A direção e o sentido do campo elétrico é a mesma direção e sentido da força. Porém, já que nós sabemos a fórmula matemática para calcular a força elétrica, a lei de Coulomb, nós podemos substituir esse resultado ali, ó, e depois de uma operação simples, a gente obtém uma outra fórmula para calcular campo elétrico. Essa fórmula é chamada de campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. Ou seja, se eu sei a carga geradora do campo e sei a que distância eu estou dela, substituo os dados da fórmula, calculo o campo elétrico. Como já foi dito, campo elétrico gerado por carga positiva aponta para fora da carga, campo elétrico gerado por carga negativa aponta para a própria carga. Só tem um detalhe, campo elétrico é uma grandeza que depende de força. E depois que a ideia de energia apareceu na física, a ideia de força não foi abandonada, mas se mostrou ineficiente para algumas análises. Por isso que nós vamos ter que estudar a parte energética da eletrostática. E como já foi dito, toda a parte de energia deriva de uma única ideia, trabalho de uma força, que foi revisado no nosso reencontro hoje pela manhã. Trabalho de uma força. Se eu pego duas cargas elétricas, deixo uma fixa e deixo a outra se deslocar nas proximidades desta fixa, eu posso usar essa fórmula e substituir a força pela lei de Coulomb para descobrir o trabalho da força elétrica, que aqui nós chamaremos de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica para o sistema de duas cargas se obtém substituindo a lei de Coulomb na fórmula do trabalho de uma força. E vai ficar energia potencial elétrica. Eu vou acabar cortando essa distância com A ao quadrado. K vezes Q1 vezes Q2 sobre D. Como força era uma grandeza vetorial, não me importava o sinal mais ou menos, importava os módulos, mas energia é uma grandeza escalar. O sinal importa. Então, não é mais módulo, é a própria carga. Carga negativa, o valor vai negativo na fórmula. Não tem mais módulo. Essa energia, como toda energia do sistema internacional, é medida em Joule. Mas espera aí, se nós desenvolvemos uma ideia chamada campo elétrico, que é a unidade de força por carga, Newton por Coulomb, e se agora aparece uma nova grandeza, chamada energia potencial elétrica, por que eu não posso criar algo similar? Sem problema algum. Nós estamos falando do potencial elétrico. Potencial elétrico de um determinado ponto do espaço
nada mais é que a energia potencial elétrica disponível por unidade de carga. Muito similar, em vez de força por carga, energia por carga. Joules por Coulomb, que nós chamaremos de volts. Para que a fórmula do potencial elétrico fique mais poderosa, eu poderia fazer assim, ó. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual ao trabalho da força elétrica para arrastar essa carga do ponto A até o ponto B por unidade de carga. A fórmula fica mais robusta desta maneira. Não custa lembrar que VAB é o V do ponto A menos o V do ponto B. Cuidado, quem está acostumado a decorar final menos inicial pode se atrapalhar aqui. Joules por Coulomb, volts. Volts em homenagem ao Alexandre Volta, inventor da pilha. Quase nos finalmente da parte da revisão de eletrostática, não custa dar uma revisada em campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é o campo elétrico que tem o mesmo valor em todos os seus pontos. Para obter um campo elétrico uniforme, eu posso pegar duas placas paralelas. Imagina uma placa metálica saindo do plano do quadro, outra placa idêntica à primeira. Conecto uma delas no polo positivo de uma bateria e a outra no polo negativo. A que foi conectada no polo positivo ficará positivamente carregada, assim como a conectada no polo negativo ficará negativamente carregada. E as linhas de campo nesse caso seriam paralelas e igualmente espaçadas, indicando a uniformidade do campo elétrico. Se nós fôssemos pegar um aparelho que pudesse medir a diferença de potencial entre uma placa e outra, nós perceberíamos que em qualquer ponto pertencente a uma reta perpendicular às linhas de campo, teria o mesmo potencial. Por isso que qualquer pontilhada perpendicular à linha de campo é chamada de superfície equipotencial. Superfícies equipotenciais. Por exemplo, aqui eu poderia ter 15 volts, 10 volts, 5 volts, 0 volt e assim por diante. Nesse caso especial de campo elétrico uniforme, isso que eu acabei de representar para vocês é um campo elétrico uniforme. Existe uma relação matemática muito importante entre potencial elétrico e campo elétrico. Aliás, né, se nós formos olhar para a fórmula dos dois, olha só, faltou uma fórmula de potencial elétrico. Da mesma maneira que eu substituí a lei de Coulomb aqui e obtive essa fórmula, uma outra fórmula para campo elétrico, eu poderia ter substituído a fórmula da energia na fórmula do potencial e ter descoberto uma outra fórmula, né? Pela mesma técnica anterior, cortaria as cargas, ficaria K vezes Q sobre D. Olhando para a fórmula do potencial gerado por uma carga e do campo elétrico gerado por uma carga, eu percebo que a única diferença é a falta do ao quadrado. Por isso que para campo elétrico uniforme, o potencial elétrico é o campo elétrico multiplicado pela distância. Para deixar a fórmula um pouquinho mais interessante, eu posso dizer que a diferença de potencial entre o ponto A e o B é o campo elétrico multiplicado pela distância entre os pontos A e B. Porém, um cuidado. Quando eu vou do ponto A para o ponto B, não importa a trajetória, a distância AB é sempre medida paralelamente à linha de campo. Não é medir em linha reta, é medir paralela à linha do campo, para tu poder usar essa fórmula. E só para campo uniforme. Numa situação como essa, que não é campo uniforme, esta fórmula não vale nada. Não revisamos gaiola de Faraday, equilíbrio eletrostático, esfera condutora carregada. Seria legal a gente finalizar nossa revisão de eletrostática por aí, para podermos migrar para a eletrodinâmica. É
assustadora a quantidade de matéria, né, cara? É muito detalhe, bicho. Tu só vai fixar isso aí, meu querido, se tu exercitar. De preferência hoje à noite. Porque, pô, tua vida é corrida pra caramba, vai fazer quando? Amanhã de manhã tu já tá estudando de novo, né? Então tu vai ter que dar um jeito de hoje à noite, dar uma descansada e arriscar um exercício ou outro. Certo? Tu não pode demorar muito para fazer isso, porque senão essas informações evaporam do cérebro. Maldito cérebro, né? Que não decora tudo. Maldito cérebro que não é igual ao do russo. Lembra do russo? Né? Maldito russo. O russo que decora tudo. Ô, meus queridos, para finalizar então essa nossa revisão da eletrostática, eu comentaria que se eu tenho uma esfera carregada, imaginem várias cargas positivas espalhadas na superfície dessa esfera. Se eu fosse analisar o campo elétrico no centro, como cada carga positiva gera um campo de afastamento e como elas estão simetricamente distribuídas, esses vetores campo elétrico acabam se anulando um ao outro. E por isso que o campo elétrico no interior da esfera é nulo. Se eu fosse fazer um gráfico do campo elétrico versus distância até o centro, eu perceberia que lá no centro o campo elétrico é nulo. Só que se eu me distancio do centro, embora o campo elétrico de algumas cargas aumente e de outras diminua, a posição dos vetores é tal que o vetor resultante continua dando zero. Observe, esse vetor aumentou em relação ao vetor original. Esse também aumentou. E esse aqui também aumentou, porque eu me aproximei dessas cargas ao sair do centro e me mover para a direita. Essa carga se distanciou, o campo elétrico dela é menorzinho, tá vendo? Mas agora eu tenho essa outra carguinha para cá, essa outra carguinha para cá, mais essa outra carguinha para cá e essa outra carguinha para lá. A soma desses vetores continua dando zero. Até eu chegar na casquinha da esfera, o campo elétrico é zero, até uma distância igual ao raio da esfera. Mas quando eu desencosto da esfera, o campo elétrico acaba tendo um valor diferente. Essa é a parte difícil de acreditar. Até encostar na esfera, o campo elétrico era nulo. Quando eu encosto na casca da esfera infinitamente fina carregada, o campo elétrico dela dá um certo valor X. E depois que eu desencosto, esse valor dobra. E aí sim começa a cair com um quadrado da distância, já que a fórmula do campo elétrico é K vezes Q sobre D ao quadrado. Já o potencial elétrico da esfera com a distância é constante no interior e depois cai com a distância. Por isso que qualquer indivíduo que esteja no interior de um corpo esférico carregado está salvo de efeitos elétricos, porque não existe diferença de potencial no interior e não existe campo elétrico no interior. Então essa pessoa está salvo de efeitos elétricos externos. Isso chama-se gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática. Meu Deus, não é seguida as aulas, né? Não apareceu ninguém, continue, né, meu querido? Ai, meu Deus, daqui a pouco estamos juntos. Aí vai ser eletrodinâmica a revisão. E aí eu quero usar metade da aula para falar algo novo, né? Que ninguém aguenta só a revisão.